É a Bíblia verdadeiramente a palavra de Deus? Nossa resposta a esta pergunta não irá apenas determinar como vemos a Bíblia e sua importância para nossas vidas, mas também, ao final, provocar em nós um impacto eterno. Se a Bíblia é de fato a palavra de Deus, devemos então estimá-la, estudá-la, obedecê-la e nela confiar. Se a Bíblia é a palavra de Deus, dispensá-la então é dispensar o próprio Deus. O fato de que Deus nos deu a Bíblia é evidência e exemplo do seu amor por nós. O termo revelação significa simplesmente que Deus comunicou à humanidade como Ele é e como nós podemos ter um relacionamento correto com Ele. São coisas que não poderíamos saber se Deus, na Bíblia, não as tivesse revelado divinamente a nós. Embora a revelação de Deus sobre si mesmo tenha sido dada progressivamente ao longo de aproximadamente 1500 anos, ela sempre conteve tudo o que o homem precisa saber sobre Deus para com Ele ter um bom relacionamento. Se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, é portanto a autoridade final sobre todas as questões de fé, prática religiosa e moral. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: como podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus e não simplesmente um bom livro? O que é único sobre a Bíblia que a separa de todos os outros livros religiosos já escritos? Existe alguma evidência de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Estes são os tipos de perguntas que merecem análise se formos seriamente examinar a afirmação bíblica de que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, divinamente inspirada e totalmente suficiente para todas as questões de fé e prática. Não pode haver dúvida sobre o fato de que a própria Bíblia afirma ser a verdadeira palavra de Deus. Tal pode ser claramente observado em versículos como 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17, que diz: Desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de responder a estas perguntas, devemos observar tanto as evidências internas quanto as evidências externas de que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus. Evidências internas são aquelas coisas do interior da Bíblia que testificam sua origem divina. Uma das primeiras evidências internas de que a Bíblia é a palavra de Deus é a sua unidade. Apesar de, na verdade, ser composta de 66 livros individuais, escritos em 3 continentes, em 3 diferentes línguas, durante um período de aproximadamente 1500 anos, por mais de 40 autores, que tinham profissões diferentes, a Bíblia permanece como um livro unificado desde o início até o fim, sem contradições. Esta unidade é singular, em comparação a todos os outros livros, e é evidência da origem divina das palavras, enquanto Deus moveu homens de tal forma que registraram as suas palavras. Outra evidência interna que indica que a Bíblia é a palavra de Deus é observada nas profecias detalhadas contidas em suas páginas. A Bíblia contém centenas de detalhadas profecias relacionadas ao futuro de nações individuais, incluindo Israel, ao futuro de certas cidades, ao futuro da humanidade e à vinda de um que seria o Messias, o Salvador, não só de Israel, mas de todos que nele crescem. Ao contrário de profecias encontradas em outros livros religiosos ou das profecias feitas por Nostradamus, as profecias bíblicas são extremamente detalhadas e nunca falharam em se tornar realidade. Há mais de 300 profecias relacionadas a Jesus Cristo apenas no Antigo Testamento. Não apenas foi predito onde ele nasceria e de qual família viria, mas também como ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia. Simplesmente não há maneira lógica de explicar as profecias cumpridas da Bíblia, a não ser por origem divina. Não existe outro livro religioso com a extensão ou tipo de previsão das profecias que a Bíblia contém. Uma terceira evidência interna da origem divina da Bíblia
é notada na sua autoridade e poder únicos. Enquanto esta evidência é mais subjetiva do que as duas evidências anteriores, ela não é nada menos do que testemunho poderoso da origem divina da Bíblia. A Bíblia tem autoridade única que não se parece com a de qualquer outro livro já escrito. Esta autoridade e poder podem ser vistos com mais clareza pela forma como inúmeras vidas já foram transformadas pela leitura da Bíblia. Curou viciados em drogas, libertou homossexuais, transformou a vida de pessoas sem rumo, modificou criminosos de coração duro, repreende pecadores, e sua leitura transforma o ódio em amor. A Bíblia possui um poder dinâmico e transformador que só é possível por ser a verdadeira palavra de Deus. Além das evidências internas de que a Bíblia é a palavra de Deus, existem também evidências externas que indicam isto. Uma destas evidências é o caráter histórico da Bíblia. Como a Bíblia relata eventos históricos, a sua veracidade e precisão estão sujeitas à verificação como qualquer outro documento histórico. Através tanto de evidências arqueológicas quanto de outros documentos escritos, os relatos históricos da Bíblia foram várias vezes comprovados como verdadeiros e precisos. Na verdade, todas as evidências arqueológicas e encontradas em manuscritos que validam a Bíblia a tornam o melhor livro documentado do mundo antigo. O fato de que a Bíblia resista precisa e verdadeiramente eventos historicamente verificáveis é uma grande indicação da sua veracidade ao lidar com assuntos religiosos e doutrinas, ajudando a substanciar sua afirmação em ser a palavra de Deus. Outra evidência externa de que a Bíblia é a palavra de Deus é a integridade de seus autores humanos. Como mencionado anteriormente, Deus usou homens vindos de diversas profissões e ofícios para registrar suas palavras para nós. Estudando as vidas destes homens, não há boa razão para acreditar que não tenham sido homens honestos e sinceros. Examinando suas vidas e o fato de que estavam dispostos a morrer, quase sempre mortes terríveis, pelo que acreditavam, logo se torna claro que estes homens comuns, porém honestos, realmente criam que Deus com eles havia falado. Os homens que escreveram o Novo Testamento e centenas de outros crentes, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, sabiam a verdade da sua mensagem porque haviam visto e passado tempo com Jesus Cristo depois que ele ressuscitou dentre os mortos. A transformação ao ter visto Cristo ressuscitado causou tremendo impacto nestes homens. Eles passaram do esconder-se com medo ao estado de disposição a morrer pela mensagem que Deus lhes havia revelado. Suas vidas e mortes testificam o fato de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Uma última evidência externa de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus é o seu caráter indestrutível. Por causa de sua importância e de sua afirmação em ser a palavra de Deus, a Bíblia sofreu mais ataques e tentativas de destruição do que qualquer outro livro na história. Dos primeiros imperadores romanos como Diocleciano, passando por ditadores comunistas e até chegar aos ateus e agnósticos modernos, a Bíblia resistiu e permaneceu a todos os seus ataques e continua sendo o livro mais publicado no mundo hoje. Através dos tempos, céticos tiveram a Bíblia como mitológica, mas a arqueologia a estabeleceu como histórica. Seus oponentes atacaram seus ensinamentos como sendo primitivos e desatualizados. Porém, estes, somados a seus conceitos morais e legais, tiveram uma influência positiva em sociedades e culturas do mundo inteiro. Ela continua a ser atacada pela ciência, psicologia e por movimentos políticos, mas mesmo assim permanece tão verdadeira e relevante como quando foi escrita. Ela é um livro que transformou inúmeras vidas e culturas através dos últimos 2000 anos. Não importa o quanto seus oponentes tentam atacá-la, destruí-la ou fazer com que perca sua reputação, a Bíblia permanece tão forte, verdadeira e relevante após os ataques quanto antes. A precisão com que foi preservada, apesar de todas as tentativas de corrompê-la, atacá-la ou destruí-la,
é o testemunho claro do fato de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Não deveria ser surpresa para nós que não importa o quanto seja atacada, ela sempre volta igual e ilesa. Afinal, Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos capítulo 13, versículo 31. Após observar as evidências, qualquer um pode dizer sem dúvida nenhuma que sim, a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério Got Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português.